Prezados irmãos aqui presentes, bem como também os que nos acompanham pelas redes sociais da nossa paróquia, celebramos a grande solenidade do 50º dia da Páscoa. 50º vem justamente de 50 dias da Páscoa. E por isso também celebramos este Pentecostes. A palavra, o termo Pentecostes vem do grego Pentecoste, que significa 50º. Portanto, Pentecostes significa justamente 50 dias da Páscoa. E neste 50º dia da Páscoa, a igreja celebra a vinda do Espírito Santo. A igreja celebra o cumprimento das promessas de Jesus, o dom do Espírito Santo. Como Jesus havia prometido, Jesus enviou o Espírito Santo. Portanto, celebramos hoje não apenas uma recordação do passado, de um acontecimento que se deu no passado, mas justamente a experiência viva de Deus que continua atuando, derramando o seu Espírito sobre a igreja e também sobre cada um de nós. Jesus, ao retornar para junto do Pai, no mais alto dos céus, prometeu o Espírito Santo, para que assim a igreja pudesse continuar a missão de Jesus neste mundo, para que a igreja pudesse continuar sendo assistida pelo Espírito Santo, o Paráclito. Paráclito significa aquele que está ao lado, aquele que está junto. Portanto, o Espírito Santo, o Paráclito, que Jesus enviou para que pudesse estar junto de nós, permanecer conosco. O Evangelho de hoje nos mostra os discípulos ainda fechados por medo, as portas estavam trancadas, mas Jesus entrou mesmo assim e manifestou-lhes primeiramente a paz, depois a paz como dom do ressuscitado, depois a misericórdia. Os vossos pecados serão perdoados, e a quem vocês também perdoarem, esses pecados serão retidos, serão perdoados. E depois, soprando sobre eles, lhes enviou, lhes deu, lhes comunicou, derramou sobre eles o Espírito Santo. Vejam que o Espírito Santo transforma aqueles homens medrosos em testemunhas corajosas, pois como nós ouvimos ao longo destes 50 dias, celebramos o dia da Páscoa por 50 dias. 50 dias nós ouvimos na primeira leitura um trecho tirado do livro dos Atos dos Apóstolos, que narra para nós justamente o início da igreja nascente, ou seja, o início da missão apostólica, da pregação dos apóstolos. E quando nós vemos, por exemplo, um Pedro no Sinédrio pregando, anunciando Jesus Cristo, quando nós vemos Tiago, João, Filipe e tantos outros anunciando, pregando, testemunhando destemidamente o nome de Jesus, nós vemos ali a eficácia de fato do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, o Paráclito, ou seja, o Espírito Santo junto dos apóstolos. Pois aqueles homens que outrora estavam lá, fechados por medo dos judeus, agora se tornaram testemunhas corajosas. Aqueles que antes estavam escondidos, agora
saem para anunciar o Evangelho ao mundo inteiro. Por isso, meus irmãos, a cada ano a igreja não só recorda um acontecimento do passado, mas a cada ano nós somos chamados a renovar este novo Pentecostes. Este novo Pentecostes. A cada ano nós celebramos este 50º dia e renovamos esse Espírito Santo que está em cada um de nós. Portanto, a cada ano nós somos chamados a recordar e a tomar consciência desta passagem que o Espírito Santo nos ajuda a fazer também ao longo da nossa vida. A passagem do medo para a coragem, do fechamento para a missão, da tristeza para a esperança. Por isso, meus irmãos, vejam, é muito importante que nós tenhamos consciência disso. O Espírito Santo também foi derramado sobre nós. E todas as vezes que ao longo da nossa caminhada, se porventura houver algum motivo, e sempre haverá, na verdade, motivo sempre haverá para ter medo, para muitas vezes temer algo, fechamento, tendemos nos fechar mais diante de determinadas realidades, tribulações, sofrimentos, provações, diante de uma novidade, enfim, o medo, o fechamento, a tristeza. A tristeza é um sentimento que é natural que nós sintamos. Portanto, diante desses sentimentos, diante dessas realidades, medo, fechamento, tristeza, etc., nós somos chamados a recordar sempre que o Espírito Santo foi derramado sobre nós. Nós também recebemos o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo. Por isso, por mais que haja motivo para medo, é necessário lembrar-se que o Espírito nos dá coragem. Por mais que haja motivo para nós ficarmos fechados em nós mesmos, no nosso próprio mundinho, como diz o ditado, é necessário lembrar que o Espírito Santo nos envia em missão, nos dá coragem, nos enche de esperança. Por mais que haja motivo para haver tristezas, decepções, o Espírito Santo nos sustenta com a sua graça, com a sua fortaleza. A primeira leitura de hoje, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, nos descrevem o dia de Pentecostes como que um vento impetuoso que tomou conta do lugar onde os discípulos se encontravam. E de repente viu-se sobre eles línguas como de fogo. Vejam, o vento lembra a força de Deus. O vento, quando ele vem com toda a força e ele movimenta. Mas não há dúvida também que o vento renova. Basta ver nesse tempo agora, não é? Nós estamos sendo tomados aí pelos vírus, né? Influenza, gripe, etc. O que a gente ouve falar? Abra a janela, não fiquem fechados, porque a tendência agora nesse tempo é ficar fechado, por causa do frio. Mas não pode. Mesmo no frio, tem que ter uma janela aberta, uma porta aberta. Precisa, a gente vai ouvir muito isso agora, ventilar. Porque o vento movimenta e renova o ar. Portanto, o Espírito Santo desceu como vento, uma ventania, entrou naquela sala onde os discípulos se encontravam. E ali houve então um movimento, um movimento do coração, um movimento do interior, da alma, do ser dos discípulos. E eles foram renovados. Aquele ar fechado de medo, de desesperança, de frustração,
que eles estavam, em que eles se encontravam, o Espírito Santo movimentou e tirou tudo aquilo de tal forma e renovou o ar. Por isso nós cantávamos hoje: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face da terra, renovai. Mas também línguas como de fogo. O que faz o fogo? O fogo ilumina, o fogo aquece, o fogo purifica, né? O fogo é que dá sentido. O que é o arroz cru, né? Que sentido tem o arroz se não passar pelo fogo, né? O arroz só tem sentido, o arroz só tem o seu sentido de ser se ele passar pelo fogo, para que ele seja então ali, de certa forma, transformado. Nem sempre, meus irmãos, é fácil ser transformado. O fogo também arde, o fogo também queima, né? O fogo também, ele causa dor. No entanto, ele também muitas vezes é necessário e indispensável para uma verdadeira transformação. O Espírito Santo não deixa a igreja parada. Onde ele age, ele renova. Onde ele age, ele transforma. Onde ele age, ele traz vida nova. Portanto, celebrar hoje o Espírito Santo, neste 50º dia da Páscoa, neste Pentecostes, é justamente renovar em nós este Espírito que nos foi dado. Diz-se a leitura também que o povo escutava os apóstolos em sua própria língua. Cada um escutava os apóstolos falar na sua língua. O Espírito Santo não cria divisão, pelo contrário, o Espírito Santo cria a comunhão. Babel foi a confusão das línguas, né? O que foi a Torre de Babel? Senão uma confusão das línguas, onde cada um falava a partir somente de si. Portanto, Babel foi construída pelo orgulho humano e por isso ela caiu. Mas o Pentecostes é a unidade produzida pelo amor de Deus. O Pentecostes é a unidade do Espírito. Portanto, por mais que nós tenhamos diversas raças, culturas, povos totalmente diferentes, nós, de certa forma, nos compreendemos na língua do Espírito Santo, que é o amor, que é a unidade. Como é bonito a gente ter uma experiência assim. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de participar desses encontros internacionais, né, como uma jornada mundial da juventude, onde se reúnem jovens de todos os lugares do mundo, e participamos de uma celebração, e ali ouvimos o Evangelho, ouvimos a palavra de Deus, mas é impressionante como nós nos reconhecemos uns nos outros. Por mais que nós não entendamos uma palavra sequer da língua do outro, nós podemos compreender o outro, no sentido daquilo que ele crê, daquilo que ele acredita, daquilo que ele vive, daquilo que ele testemunha. Essa é a unidade da igreja. Por isso só a igreja de Cristo é a igreja católica. Católica significa universal, de todo o mundo inteiro. Católica significa essa língua universal, essa língua em que se pode ser, de certa forma, entendida por todos. Essa é a igreja católica, é a igreja de Cristo, é a igreja que se conduz pelo Espírito Santo. Meus irmãos, a grande mensagem de Pentecostes é justamente essa. O Espírito sopra onde quer, o Espírito renova a face da terra, o Espírito une todos numa só língua, na língua
do amor, da caridade. Que nós então tenhamos a coragem de se deixar guiar pelo Espírito Santo. Quantas vezes nós estamos fechados, quantas vezes fechamos as portas do coração, e muitas vezes fechamos as portas do nosso coração por medo, às vezes por decepções, pelo cansaço, pelas divisões. Quantas vezes nossa fé se torna fria, automática, sem entusiasmo. É necessário então deixar o Espírito Santo agir, que o Espírito Santo venha reacender em nós, em nossos corações, em nossa fé, o fogo da presença de Deus, e nós possamos assim transformar o mundo. Enviai o vosso Espírito, e da terra toda a face renovai. Todo o mundo será transformado, se todos se deixarem conduzir pelo Espírito Santo. Pentecostes nos recorda ainda que a igreja nasce missionária, que não podemos guardar Jesus apenas para nós. O mundo precisa e necessita de cristãos cheios do Espírito Santo, as famílias cheias de paz, os jovens cheios de esperança, os ministros da igreja generosos, capazes de perdoar, de testemunhar o Evangelho com alegria. É isso que nós precisamos, é essa missão que nós precisamos, é esta missão que Jesus confiou a todos nós, a missão de testemunhar a vida renovada pelo Espírito e alicerçada na presença do ressuscitado. Portanto, ao encerrar neste domingo o tempo da Páscoa, que nós agora, na força do Espírito Santo, sejamos verdadeiras testemunhas do Espírito Santo, que renova, que restaura, que transforma, que incendeia e que refaz a face de toda a terra. Assim seja.